Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses provavelmente durante a sua terceira viagem missionária, quando ele estava na cidade de Corinto. Paulo, ali em Corinto, ele envia Timóteo para ir até Tessalônica. Tessalônica era uma cidade grega, estava situada no noroeste do mar Egeu, era uma grande cidade, e as epístolas aos Tessalonicenses são consideradas as epístolas mais antigas do Novo Testamento. Foram escritas por volta do ano entre 50 e 53 depois de Cristo. E Paulo ali, ele quer instruir esses irmãos para que eles permaneçam firmes na fé. Havia uma grande preocupação, um grande ensino do apóstolo Paulo em relação à vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. E é por isso que Paulo envia Timóteo, para que Timóteo pudesse trazer para Paulo um relatório sobre a igreja de Tessalônica. E Paulo, como resposta a ele enviou a primeira carta, recebeu alguma resposta de lá, e agora na segunda carta, Paulo quer continuar instruindo, e Paulo então exorta esses irmãos para que eles pudessem andar de maneira a agradar a Deus. O objetivo de Paulo era alertar aquela igreja que a volta de Cristo era iminente. E isso nós vamos encontrar em todos os escritos de Paulo. E nós temos que ter essa consciência de vivermos a nossa vida como se a volta de Cristo fosse se dar antes do final deste culto. Nós não sabemos a data. Nós não temos como aqui fazer um cálculo e estabelecer o dia tal. O último dia do fim do mundo foi dia 23 de setembro próximo passado. E o planeta Nibiru não veio, e Jesus não voltou, e o mundo não acabou, e nós estamos já a alguns apocalipses falhados daí para trás. Eu sobrevivi a alguns, sobrevivi ao dia 31 de dezembro, ao dia 6/6 de 2006, ao dia 12 de dezembro, e de vez em quando alguém aparece com uma data. E algumas pessoas ficam, e agora, será? Nós não temos que ter essa preocupação. Nós temos que estar prontos para a volta de Jesus no momento que ela ocorrer. Porque ou Jesus volta e nos leva, ou a morte vai chegar para todos nós, e nós então também iremos até o Senhor. O certo é que mais cedo ou mais tarde, o que ocorrer primeiro, ou a nossa morte, ou a volta de Jesus, ela vai acontecer. E Paulo, ele está com toda essa preocupação. Se você voltar aí, você retornar, e você observar, e você analisar os capítulos, você vai ver que Paulo no capítulo 1, ele lista 5 características da própria igreja de Tessalônica. Ele fala que ela é uma igreja ativa, eleita, exemplar, evangelista. E Paulo reforça, é uma igreja que anela, que deseja a volta de Jesus. No capítulo 2, ele fala da viagem que ele teve anterior, de como que ele chegou ali, e que agora ele tinha desejo de retornar a esta igreja. Capítulo de número 3, o apóstolo Paulo vai falar mais sobre a sua visita, e ele vai se regozijar pelas boas novas que Timóteo tinha trazido da visita que Timóteo tinha feito. Capítulo 4, Paulo vai tratar a respeito do arrebatamento da igreja, e no capítulo 5, Paulo vai estabelecer as regras para a igreja diante da iminência deste arrebatamento. Paulo está muito preocupado para que a igreja de Tessalônica pudesse viver de forma digna, de que se o Senhor voltasse, encontrasse eles prontos para a sua ida. E para que nós possamos entender um pouco melhor, eu quero me reportar a quando Paulo deu início a esta igreja. Se você voltar na sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 16, só para você acompanhar, Paulo
havia encerrado a sua primeira viagem missionária, ele vai até Jerusalém, capítulo número 15, acontece o primeiro grande concílio da igreja, e a igreja trata dos seus primeiros problemas, e essa reunião deste presbitério traz ali algumas decisões, e essas decisões, elas deveriam ser comunicadas a todas as igrejas. Paulo, então, ele vai junto com Barnabé, junto com os seus companheiros, ele sai num primeiro momento com o desejo de repassar as igrejas, levando a decisão do concílio. E aí, quando Paulo chega, ele tem o desejo agora de ir pregar o evangelho na Ásia. Mas há algo interessante, porque diz o texto, lá em Atos capítulo 16, que quando Paulo tenta ir para a Ásia, o Espírito Santo o impede de entrar. O desejo de Paulo era de ir e pregar o evangelho, numa região já populosa naquela época. E o Espírito Santo fecha as portas. E aí, se você continuar lendo o texto, Paulo então, ele vai contornando Mísia, Bitínia, e tentando subir um pouco mais, e mais uma vez, o Espírito Santo, pela segunda vez, fecha a porta ao apóstolo Paulo. Paulo, então, em obediência, eu não sei como que isso se processava na mente dele, mas Paulo segue para Troade, e em Troade ele tem uma visão de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então parte para a Macedônia. E quando ele entra na Macedônia, ele entra exatamente na cidade de Filipos. E ali, Paulo é espancado. Paulo é preso. Paulo sofre pelo Evangelho de Cristo. E eu fico aqui imaginando, se eu estivesse no lugar de Paulo, como que seria? Eu queria ir para a Ásia, pregar o Evangelho, talvez lá fosse mais fácil. Mas o Espírito Santo me impediu. Eu então falei, não, eu vou seguir para aqui, para Mísia, Bitínia. E mais uma vez o Espírito Santo fala para mim: Paulo, atravessa, vai para Macedônia. E quando eu chego, eu sou espancado. Em outras palavras, obedecendo à voz do Espírito, sendo obediente, Paulo sofreu por causa do Evangelho. E ele sai de Filipos e segue para Tessalônica. O desejo de Paulo é pregar, e o Espírito Santo o impede. E ele chega, e quando ele chega em Tessalônica, acabou de tomar uma surra. Talvez, se fôssemos algum de nós, sentaríamos debaixo de uma árvore e ficaríamos contando as nossas lamúrias. Senhor, eu queria ir para a Ásia, o Senhor não deixou. Eu queria pregar o Evangelho, eu vim aqui, Senhor, eu estou aqui em obediência ao Senhor, eu acabei de apanhar. E por que o Senhor permitiu tudo isso? Mas Paulo não fica ali chorando, Paulo não fica lamentando, Paulo não fica murmurando, muito pelo contrário, ele chega em Tessalônica e ele vai pregar o Evangelho, agora nas sinagogas. Paulo não está olhando para o seu sofrimento do passado. Paulo tem um alvo, e o alvo de Paulo é a glória de Deus. E Paulo entende que para viver para a glória de Deus, ele precisava continuar anunciando o Evangelho. Por 3 semanas, a pregação da palavra acontece de forma poderosa naquela região. E muitos dos judeus se convertem. E grande multidão de gentios também se convertem. Atos capítulo 17, verso de número 4, diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Começa a haver conversão. Quando nós voltamos para o texto de Tessalonicenses capítulo 2,
Paulo agora faz essa referência, ele traz isso à memória, porque vocês sabem pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Apesar de eu ter sido maltratado e ultrajado em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo traz à memória da igreja de Tessalônica que o Evangelho chegou a eles, não foi de forma fácil. Foi com sangue, foi com suor, foi com luta, foi estabelecendo o Evangelho como uma prioridade na sua própria vida. A entrada de Paulo nos traz algumas lições. Após Paulo receber o relato de Timóteo, ele está agora escrevendo de uma forma mais clara, e ele está agora dizendo, olha, a volta de Cristo é iminente. E é porque eu creio nisso, que eu estive aí, anunciando o Evangelho. Quando Paulo relata o ministério dele entre os Tessalonicenses, e ele então demonstra quais são as prioridades da vida. Nos versos 1 e 2 ele já trouxe essa lembrança, e aqui nós aprendemos a nossa primeira prioridade. E a nossa primeira prioridade é, precisamos estar atentos às orientações do Senhor para a nossa vida. Entenda, se Paulo entra na Ásia, ele ia cumprir o mandamento de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas Paulo é sensível à voz do Espírito. Paulo, ele mais do que pregar o Evangelho, ele queria pregar o Evangelho debaixo da ordenança de Deus. E é isto que faz com que Paulo esteja sensível à voz do Espírito. Como que isso se procede na nossa vida, pastor? Tendo dependência de Deus. Paulo era um homem que constantemente estava em oração. Paulo era um homem que estava atento. Paulo era um homem que se submetia, sem questionamentos, às ordens de Deus. Nós precisamos ser conduzidos, meus queridos, por Deus. A Bíblia nos ensina que quando nós temos a Bíblia, a palavra de Deus como base, nós vamos caminhar segundo a ordenança do Senhor. Andai no Espírito, e aí você não vai satisfazer o desejo da sua carne. E o desejo da carne de Paulo era um bom desejo, era de pregar o Evangelho. Talvez numa região aonde ele não enfrentaria tantas dificuldades, talvez numa região aonde ele não seria espancado, mas ele não estaria cumprindo a ordem de Deus de ir e alcançar a Macedônia. Se você continuar lendo lá, quando você dá sequência à segunda viagem missionária de Paulo, de Filipos ele entra para Tessalônica, de Tessalônica ele vai descer para Acaia, ele vai pregar antes da Acaia, ele chega, prega em Bereia, ele desce para Acaia, ele alcança Corinto, ou seja, a entrada de Paulo na Macedônia não foi infrutífera. No capítulo 1, no versículo de número 9, Paulo chega a dizer que com grande repercussão, o ingresso dele no meio de Tessalônica fez com que aquele povo deixasse os ídolos, que eles se convertessem a Deus e passassem agora a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, a palavra repercutiu em toda a Macedônia, Acaia, por toda a parte se divulgou a fé. O próprio Paulo os relembra disso no capítulo 1. Quando nós andamos pautados na palavra de Deus, nós andamos de acordo com as ordens do Senhor. A primeira prioridade na sua vida cristã, na sua vida piedosa cristã, é ter a palavra de Deus como base. É ser obediente, é ser conduzido por Deus. Esse era o primeiro objetivo na vida de Paulo. Era o que Paulo tinha, era o que ele anelava. Mas, mesmo sendo maltratado,
com ousada confiança em Deus, eu fui anunciar o Evangelho. O nosso inimigo quer nos tirar do nosso foco. E ele vai tentar isso de várias e várias formas, né? Mas isso não pode ser algo que pode ser capaz de nos intimidar. Não intimidou Paulo. Paulo continuou pregando o Evangelho, porque Paulo tinha o Evangelho como prioridade de vida. E a minha pergunta para você é: qual é a sua prioridade na vida? Como você quer agradar a Deus, se você não tem Ele como sua prioridade? Se você não tem a sua palavra como a sua orientação? Nós estamos no mês da reforma e fala-se muito agora na reforma sobre sola escritura. Como eu posso dizer que a Bíblia é o meu manual de vida, regra e prática, se eu não coloco ela como base para as minhas decisões? Se eu não coloco a palavra de Deus como a minha bússola? Nos versos 3 e 4, Paulo vai dizer que ele está fundamentado nas verdades das Escrituras. Que ele não está fundamentado em dolo, que ele não está fundamentado em impureza. Paulo sabia que a palavra de Deus era algo confiado a ele. E era isso que lhe dava confiança, segurança. Paulo não estava preocupado em agradar a homens. Paulo queria antes agradar ao Senhor. Nós precisamos ter como prioridade nas nossas vidas seguir todas as orientações de Deus. Você tem a Bíblia como única regra de fé e prática? Então, como você tem tomado decisões na sua vida? Como você tem realizado os seus negócios? Como tem sido o seu princípio de honestidade? Como tem sido a sua vida? Você tem cultivado uma mente bíblica? A Bíblia nos ensina que nós precisamos fugir da aparência do mal. Há tempos atrás, alguns jovens da igreja me procuraram e me perguntaram: pastor, o que o senhor me fala do Game of Thrones? E eu disse: eu não conheço. Não, é porque tem muita gente assistindo e tal, o que o senhor acha? Eu falei: nunca vi, não conheço. E aí, não, o senhor devia dar uma olhada. Eu resolvi procurar, né? Eu, do meu escritório, acessei a internet, né? Fiz lá uma busca, escolhi aleatoriamente um episódio, né? E aí eu comecei a ver algumas coisas que eu falei: não, aí pulava, e daí a pouco eu falei: não, eu devo ter pego o episódio errado, deve ser algum. Escolhi outro. A bem da verdade, eu fiz uma seleção de 4 ao final da história. E em todos eles havia extrema sensualidade, erotismo. E aí eu resolvi aprofundar um pouco a pesquisa. Saí, falei: se eu não vou colocar isso mais diante dos meus olhos. Aí eu encontrei um comentário num Facebook de um ex-crente. Ele se declara agora espiritualista, mas ele fala lá que ele fala muito a respeito de Jesus e tal. Ele não é evangélico, mas foi criado dentro de uma igreja evangélica. E dentro do seu comentário no Facebook estava assim: Game of Thrones, né? O pornô gospel assistido pelos evangélicos. Se você tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática, você seleciona até aquilo que você coloca diante dos teus olhos. Sabe aquela cantiga, Nada a Ver? Ela foi forjada no inferno. O ritmo dela, a melodia dela, é orquestrada pelo próprio Satanás. Estabeleça a palavra de Deus como prioridade na sua vida. E você vai estabelecer um princípio de vida santa. Você vai estabelecer um princípio de agradar ao Senhor. Charles Spurgeon, falando a respeito da palavra de Deus,
Ele diz que nós precisamos nos alimentar da própria alma da Bíblia, ao ponto de chegarmos a falar numa linguagem bíblica, e que o nosso espírito se torne permeado pelas palavras do Senhor, e o nosso sangue ser bíblico, e a própria essência da Bíblia passar a jorrar de nós como água. Jesus fala isso de uma forma um pouco mais resumida. Ele diz: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se você quer estabelecer prioridade na sua vida, coloque em primeiro lugar a Bíblia, a palavra de Deus, como prioridade. A segunda prioridade, você precisa ser autêntico. O apóstolo Paulo era autêntico. Verso 5 e o verso 6, Paulo fala que a verdade é que ele não usa de linguagem de bajulação. Paulo era autêntico. O dicionário define autêntico a partir de 3 ideias. O dicionário fala que autêntico é aquilo que não é imaginário. Autêntico é aquilo que não é falso. Autêntico é aquilo que não é uma imitação. Em outras palavras, autêntico é não ser fingido. É você ser o que você é. E você precisa ser aquilo que a Bíblia diz que você é. Filho de Deus, santo e inculpável, que vive no meio de uma geração perversa. Você não pode estar preso a padrões de hipocrisia. Muitas das vezes nós encontramos no meio do cristão pessoas que são falsas, não são íntegras. Ser autêntico é ser íntegro, é não agir com fingimento. Integridade é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Íntegro é aquele que quando ninguém está olhando, ele é do mesmo jeito. Ele tem vida de oração quando ele está sozinho no seu quarto. Ele louva e adora ao Senhor quando ele está debaixo do chuveiro tomando banho. E eu não estou falando aqui de ficar cantando debaixo do chuveiro. Eu estou falando de ter vida de oração, de adoração, de admiração profunda ao ser de Deus. É isso que é adoração. Não é música. Na música há adoração. Mas a verdadeira adoração não precisa de música. Ela precisa de uma vida íntegra. Paulo tinha convicção do seu caráter. Mesmo diante da oposição enfrentada em Filipos, ele foi ousado na fé. Ele se manteve firme na sua missão. Paulo arranca todas as máscaras. Ele não precisa ficar bajulando. Paulo sabia qual era o propósito da sua vida, qual era o propósito da sua existência. Ele não estava procurando uma posição na sociedade. Se Paulo quisesse posição na sociedade, ele continuaria seguindo o seu rabinato. Ele já havia alcançado, ele foi membro do Sinédrio. Ele abriu mão de tudo isso. Por amor a Jesus, para servir a Jesus. A prioridade na vida de Paulo. Você tem como prioridade ser autêntico. Paulo declara a sua integridade pessoal. Quando eu era menino, eu aprendi com os meus pais de que a gente não podia pegar uma bala no supermercado, né? Passava, tinha aquele tanto de... Né? E os meus pais ensinavam que a gente não podia pegar uma bala daquela. A gente transfere isso para os nossos filhos. Nós ensinamos os nossos filhos que eles não devem pegar uma bala que não fosse que não pertencer a eles, que eles não adquirirem. Nós ensinamos que pegar uma bala, uma simples bala, nós falamos que é roubo. Não é verdade? Isso é ser íntegro. E aí eu te pergunto, as músicas do seu celular são pagas? Ou você baixa elas da internet? Você paga o Spotify? Ou você simplesmente pirateia? Você passa na feirinha permanente? Eu não conheço a feirinha permanente, mas se for igual às que eu vejo lá em Minas Gerais, cheias de CDs e DVDs pirata. E às vezes
nós levamos isso para dentro da nossa casa e falamos: Senhor, nós te adoramos. Em Belo Horizonte tem um shopping chamado Oiapoque. É onde se encontra os produtos de origem chinesa. É uma contravenção penal mais ou menos legalizada. Alguns têm nota fiscal, outros não têm. Alguns produtos são contrabandeados, outros não. De vez em quando a fiscalização baixa lá e fecha e dá um grande rebuliço. Mas o Shopping Oiapoque tem uma barraquinha que só vende produto evangélico. Todos piratas. E aí nós olhamos para os nossos governantes e falamos: são corruptos, são sonegadores, estão roubando a nação. Meu querido, minha querida, se você é íntegro, você não coloca um produto pirata nas suas mãos, porque isso também é roubo. Você pode até falar: pastor, mas se vende muito caro, eu também acho. Pastor Adriano, assim como eu não sei se ele tem, mas eu tenho o sonho, né, de ter o Logos, versão Gold. Né? Custa quase $1.000. Não dá para os meus padrões. Mas o duro é que eu já vi colegas, pastores, né, com a versão instalada. Cara, você comprou? Não, eu consegui aqui uma cópia. Você quer? Não, obrigado. Eu vou ficar com o meu Eastword, que é gratuito, com bem menos recursos, mas eu não vou conseguir preparar as minhas mensagens para poder falar do amor de Deus, da integridade que a palavra exige de mim, baseado em algo que eu sei que não é original, eu acho caro, mas não dá para mim. Consegue entender a integridade a partir desses pontos? Porque se é roubo, pegar uma bala, não é muito diferente de você usufruir daquilo que você não tem o direito de usar. Isso é ser autêntico. Isso é ter integridade pessoal. A ênfase de Paulo e no seu ministério era ser aprovado por Deus. E Paulo estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado em ser ele mesmo diante de Deus. Porque quando nós chegamos diante de Deus, meu querido, minha querida, Deus esquadrinha o nosso coração. Você não consegue falsear a adoração. Ou você é um verdadeiro adorador, ou você é um impostor. É isso que é ser autêntico. Reverendo Hernandes Dias Lopes, falando a respeito de Paulo, ele fala que Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, açoitado com varas, sofreu um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, passou frio, fome, enfrentou perigos em rios, desertos e mares, até finalmente morrer degolado na cidade dos Césaras. Mas mesmo diante de tudo isso, Paulo foi íntegro e autêntico em toda a sua vida. Porque ele tinha como prioridade ser autêntico. Doutor Augusto Nicodemos diz que a autenticidade da fé está na confiança da verdade. Não é simplesmente acreditar, mas é tomar posse dela. É apoiar-se nela para a salvação. Descansar na verdade. É confiar a salvação nela, nesta autenticidade. A verdadeira fé, em sua essência, reside nisso. Descansar em Cristo. Eu falei que foi Nicodemos, mas não foi Nicodemos, foi o Spurgeon. É isso que é ser autêntico. É isso que é ter uma autenticidade da fé. É confiar na verdade. Nós somos livres, meus queridos, para reconhecer nossas fraquezas.
Mas nós somos livres para confessar também os nossos pecados e declarar a verdade. Quando uma pessoa é autêntica, ela não sente necessidade de estar sempre com a razão, nem de estar entre os 10 mais. A pessoa que é autêntica, ela se contenta em estar aos pés do Senhor. A terceira prioridade é ser cheio de graça. Nós precisamos desta graça. Do verso 7 até o verso de número 12, nós vemos a afetuosidade de Paulo, quando ele se compara como uma mãe que acaricia os filhos. Ou no versículo 11, quando ele olha para as necessidades deles como um pai. Paulo possuía compaixão, Paulo estava cheio de amor, e ele tinha como prioridade estar cheio de graça. Não há na vida cristã a possibilidade de vivê-la sem amor. É preciso que nós tenhamos amor uns pelos outros. Aliás, essa expressão, uns aos outros, os mandamentos chamados de mutualidade cristã, eles acontecem 36 vezes no Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Nós temos que viver isso. A Bíblia diz que se nós não amarmos o nosso irmão a quem nós vemos, é impossível amarmos a Deus a quem não vemos. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 35, que nós seríamos conhecidos se tivéssemos amor uns aos outros. É assim que os discípulos são conhecidos. Por isso nós precisamos ser cheios desta graça. A autenticidade da fé está nisso. Ter como prioridade ser cheio da graça. Eu quero ser cheio da graça de Deus, eu quero transbordar dessa graça, né? Eu não posso falar de Jesus Cristo para as pessoas se eu não tiver amor por elas. Eu não posso anunciar o Evangelho se eu verdadeiramente não me preocupar com isso. Semana passada nós assistimos aterrorizados aquele infortúnio lá em Janaúba. Eu acho que todo mundo, quando viu aquilo, tremeu por dentro. Se a gente consegue assistir um negócio daquele, aquele negócio não mexe com a gente, se aquilo não nos leva a pelo menos fazer uma oração: Senhor, conforta os pais daquelas crianças. Poderia ser um filho meu. Senhor, conforta aquela cidade. Se nós não conseguimos mais nos compadecermos disso, nós estamos precisando dobrar o nosso joelho e pedir para Deus quebrar o nosso coração, porque o nosso coração está ficando duro. Isso é ser cheio de graça. É olhar para as mazelas do mundo e não se conformar com elas. Antes, clamar a Deus em favor delas. É isso que nós temos que estabelecer como prioridade. Lembre-se, foi a graça de Deus, foi porque Deus se compadeceu de mim e de você que nós somos salvos. Foi a graça de Deus que proveu o preço da nossa redenção. Se nós não formos afetuosos, cheios de graça, a nossa tendência é querer modificar as pessoas antes de amá-las. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas mudem, para depois nós passarmos a amá-las. Pare e pense a seguinte cena. Entra por aquela porta um travesti, todo montado, cabelo, maquiado, conhecido aqui na região. E ele entra e senta num dos bancos desta igreja. Como nós o receberemos? Como nós falaremos para ele que Deus o ama? Como nós agiremos com ele? Com graça ou com juízo? Porque nós categorizamos pecados. Há certos pecados que nós
não queremos perto de nós. Mas quando Deus olhou para nós, e Deus não categoriza pecado, a mesma abominação que Deus tem pelo fofoqueiro, Ele tem pelo prostituto. A mesma abominação que Deus tem para o mentiroso, Ele tem para o homicida. Pecado diante de Deus tem o mesmo tamanho. E a única coisa que faz com que Deus nos ame é porque Ele nos olha com os óculos da graça, derramado no sangue de Jesus Cristo na cruz, por amor de todos nós. Ele pagou todos os pecados, aqueles que eu cometi antes de saber quem era Jesus, até aqueles que eu cometi depois de ser ordenado pastor. E Ele continua pagando o preço dos meus pecados, cheio de graça, de amor. Nós precisamos amar as pessoas antes de querer que elas sejam transformadas. Nós não temos que transformar pessoas. Quem transforma é o Espírito Santo. Nós temos que pregar o Evangelho. Isso não quer dizer que nós vamos concordar com o pecado. Isso quer dizer que nós vamos anunciar a graça salvadora a todos os homens. Ser cheio de graça. E agora sim, uma palavra de Calvino. Paulo enaltece a graça de Deus, pois Cristo proveu o preço de nossa redenção em nossa morte. É só o sangue de Cristo que faz com que nós tenhamos esta segurança. E é por causa de tudo isso que eu chego na minha quarta prioridade, que é viver para a glória de Deus, é viver o Evangelho. Eu costumo falar de vez em quando na igreja, e você vai ouvir muito isso da minha boca, o meu segundo versículo preferido da Bíblia. Qual é o seu segundo versículo preferido? Normalmente a gente tem o primeiro. O meu primeiro versículo é João 3,16. Ali eu descubro que Deus me amou, que Ele quis me amar, que foi um ato dEle, soberano dEle, que Ele me amou, pagou o preço e ninguém tem como questionar o amor de Deus por mim. Mas o meu segundo versículo é Mateus capítulo 5, verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Eu tenho que viver o Evangelho, para que as pessoas possam olhar para a minha vida e dizer, bendito seja o Deus que Ele serve. As pessoas precisam olhar para você e ver as suas ações, os seus atos e as suas ações, e dizer, louvado seja Deus. Qual é a diferença que você tem feito para o seu vizinho? Qual a diferença que você faz no seu local de trabalho? Qual a diferença que você tem feito neste mundo, tendo a consciência de que um dia Jesus Cristo veio ao mundo, pagou o preço de todos os pecados e te deixou a ordem de ir e pregar o Evangelho? Se eu continuasse a exposição dessa carta, se eu fosse fazer aqui um estudo dessa carta, eu veria que Paulo vai nos dar 4 lições no capítulo 2. Ele vai dizer que eles reconhecem a sua inspiração, que eles acolhem a palavra de Deus no coração, trata-se do ato de conversão. Vai dizer que eles praticam a palavra de Deus e por causa disso, eles passaram a agir de acordo com os princípios da palavra. Mas em quarto lugar, no capítulo 2, Paulo vai dizer que eles sofrem por causa da palavra de Deus. E a pregação de Paulo sempre dá esse tom de realidade. Você precisa viver o Evangelho, reconhecendo o Evangelho como palavra de Deus. Você tem que acolher o Evangelho como a palavra de Deus na sua vida. Você precisa praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho é anunciar as boas novas de salvação. E mesmo que isso te traga sofrimento, assim brilhe também a vossa luz. Você tem vivido para a glória de Deus? A tua vida é uma vida de louvor e adoração a Deus? Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. Você tem sido encontrado?
Dr. Augusto Nicodemos fala que a tarefa mais difícil para o cristianismo atual é viver o Evangelho de Cristo de maneira relevante. Pois firmeza e relevância são duas virtudes de serem mantidas conjuntamente. Olha quanto escândalo com personalidades evangélicas, porque não vivem o Evangelho. Nós somos chamados a viver o Evangelho, estabelecendo como prioridades a Bíblia como a nossa bússola, a autenticidade como nosso estilo de vida, ser cheio de graça nos nossos relacionamentos, viver o Evangelho em toda e qualquer situação. Por isso, você precisa entender de que aquilo que é urgente não pode tomar lugar na sua vida daquilo que é importante. Não deixe que as urgências façam com que aquilo que realmente importa seja aquilo que você mais faz. Viva o Evangelho. Estabeleça as prioridades. Viva para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.